E se o nosso cérebro, ao envelhecer, se tornasse mais flexível, mas de uma forma que fosse realmente prejudicial? Parece um contrassenso, não é? Pois bem, hoje vamos desafiar tudo o que se pensa saber sobre aprendizagem e envelhecimento e descobrir juntos as regras ocultas do nosso cérebro. Vamos direto ao assunto. A capacidade do cérebro para mudar, aquilo que todos nós conhecemos como neuroplasticidade, associamos-la sempre à juventude, à aprendizagem. Mas imaginem que essa capacidade, na verdade, aumenta com a idade e, em vez de nos transformar em super-aprendizes, começa a criar problemas. É um paradoxo, certo? Vamos perceber exatamente porquê. A chave para desvendar este mistério é, claro, a neuroplasticidade. A melhor forma de imaginar é pensar no cérebro como uma cidade gigante e movimentada, onde estão sempre a ser construídas novas estradas e ligações entre os edifícios. É essa capacidade incrível de se reorganizar que nos permite, por exemplo, aprender a tocar um instrumento ou até recuperar de uma lesão. Durante muito tempo, a ideia era que o nosso cérebro era como cimento fresco na infância, que depois endurecia com o tempo. Mas essa ideia está completamente ultrapassada. A verdade é que o cérebro adulto nunca, mas nunca, deixa de mudar. O que muda, e é aqui que a história fica mesmo interessante, são as regras do jogo. Para percebermos esta reviravolta toda, temos de dar um passo atrás. Vamos ver como é que a ciência olhava para o cérebro antigamente e por que é que essa visão, mesmo estando incompleta, nos dá as pistas certas para entender o que realmente acontece. Ok, a visão clássica era esta. A infância era a idade de ouro da aprendizagem. Nestes períodos críticos, o cérebro era literalmente uma esponja. Aprender uma língua nova tinha de ser ali ou nunca mais. Depois acreditava-se que estas janelas se fechavam à chave e pronto, o sistema ficava bloqueado. Mas será que a história acaba mesmo aqui? E aqui é que vem a grande surpresa da ciência moderna. Estas janelas de aprendizagem não se fecham com um estrondo, como uma porta a bater. Pelo contrário. O cérebro desenvolve um sistema super engenhoso para as regular. É quase como ter um maestro a dirigir uma orquestra. E é este sistema que muda completamente a nossa percepção. Pensem no nosso cérebro como um carro de alta performance. Para que funcione bem, não basta ter um acelerador potente, pois não? Também precisa de uns travões muito eficazes. É isso que o cérebro adulto faz, desenvolve estes travões para garantir que as coisas não ficam fora de controle. Este esquema pode parecer um bocado complicado, mas a ideia por trás é bastante simples. O nosso cérebro não perde a capacidade de mudar. Ele aprende, isso sim, a controlá-la. E agora vamos ver os 3 principais travões que ele usa para manter tudo estável e em ordem. Primeiro tudo, temos as redes perineuronais. Imaginem que são como uma espécie de armatura ou um andaime que se forma à volta de certas ligações cerebrais, as mais importantes tornando-as mais fortes e muito mais estáveis. Isto é fantástico para consolidar memórias, mas também torna mais difícil criar novas ligações naquele local. A seguir entram em cena os travões químicos. Existem células específicas no cérebro que funcionam como se fossem polícias sinaleiros. Elas libertam uma substância que basicamente diz aos outros neurónios para acalmarem e desacelerarem. Isto é crucial para evitar o caos e manter tudo a funcionar de forma organizada. E por fim, a mielina. Pensem nela como o isolamento de um cabo elétrico. Não só ajuda a acelerar a comunicação entre os neurónios, como também impede que as faíscas elétricas saltem para onde não devem. Mantém os circuitos cerebrais focados e super eficientes. Até agora, parece que estes travões são uma maravilha, não é? Mas por que é que o cérebro se dá tanto trabalho para se controlar a si mesmo? A resposta é simples e um pouco assustadora. A plasticidade, quando fica descontrolada, tem um lado muito perigoso. Vamos agora explorar o lado sombrio da mudança cerebral. Esta citação resume a ideia na perfeição. A capacidade do nosso cérebro para mudar é, na verdade, uma faca de 2 gumes. Tanto nos pode ajudar a aprender coisas incríveis, como também pode criar problemas muito sérios se não for bem gerida. Vejam bem este contraste. De um lado, temos a plasticidade a ajudar-nos a aprender um novo idioma ou a recuperar de uma lesão. Do outro, temos exatamente a mesma capacidade a causar problemas gravíssimos como a dor crónica, onde o cérebro, basicamente, aprende a sentir dor mesmo quando já não há motivo para ela. É o mesmo processo com resultados totalmente opostos. E agora, vamos juntar todas as peças do puzzle. Se o cérebro tem estes travões para se proteger, o que acontece quando, com a idade, eles começam a falhar? Preparem-se porque a resposta vai mesmo surpreender. Esta é a grande questão que nos trouxe aqui. Se os travões do cérebro enfraquecem com a idade, a lógica diria que devíamos ficar mais plásticos, mais capazes de aprender. Então por que é que acontece o contrário? Por que é que aprender se torna, regra geral, mais difícil? A resposta está quase a chegar. E aqui está.
a grande revelação. Quando os travões falham, o cérebro não volta a ser jovem e flexível. Em vez disso, torna-se caótico. Pensem num rádio mal sintonizado. O que é que se ouve? Muito ruído, muita estática, mas nenhuma música clara. O cérebro fica instável, e é essa instabilidade, esse ruído constante, que torna a aprendizagem tão difícil. Portanto, vamos deixar isto bem claro. O problema do envelhecimento não é a falta de capacidade de mudar, é a perda do controlo sobre essa mudança. O cérebro torna-se, por assim dizer, plástico demais, mas de uma forma completamente desorganizada e ineficaz. E isto, claro, muda completamente as regras do jogo. A solução para um envelhecimento saudável não é simplesmente estimular o cérebro à toa. O novo e grande desafio da ciência é aprendermos a afinar os nossos próprios sistemas de controlo para mantermos a estabilidade e a clareza ao longo de toda a vida. E isto leva-nos a uma última questão, talvez a mais importante de todas. Como é que nos podemos tornar os verdadeiros arquitetos do nosso próprio cérebro? Como podemos encontrar o equilíbrio perfeito entre a mudança e a estabilidade para vivermos vidas mais longas, saudáveis e lúcidas? A resposta a essa pergunta está a ser escrita neste preciso momento e é sem dúvida uma das aventuras mais emocionantes da ciência moderna.